Existe uma lenda antiga que contava a história de um Saiyajin tão forte que foi considerado por muitos como o homem mais poderoso do universo. Mas afinal, quem é esse lendário guerreiro? Quem foi Yamoshi? Mais um vídeo aqui do canal. Não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar, comentar. O seu engajamento faz o nosso canal crescer. Com isso a gente traz mais inscritos. E assim a gente faz mais longe no YouTube e consegue trazer mais vídeos e mais assuntos interessantes. Então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Afinal, galera, quem foi Yamoshi? O anime não deixou bem claro pra gente quem foi Yamoshi, quem foi o guerreiro lendário, quem foi o Deus Super Saiyajin, ou o primeiro Deus Super Saiyajin. Então a gente tem apenas pistas e informações que ele foi apresentando para nós ao longo do tempo, que a gente consegue montar uma conjectura, né? Existem três fontes diferentes que podem nos dar essa informação de quem foi Yamoshi. A primeira é do livro Namekusei-jin de Lendas, a segunda é a versão de Shenlong, que a gente viu na animação, e nós temos uma terceira versão ainda, que é a versão do Vegeta. Então, com essas três versões que nós temos, a gente consegue ter pistas de quem foi Yamoshi. A primeira pista de Yamoshi que nós temos é do livro Namekusei-jin de Lendas. Nesse livro, conta a história de um guerreiro de coração puro que enfrentou a tirania e a maldade dos Saiyajins. Ele começou uma rebelião contra os Saiyajins. Ele, mais 5 Saiyajins que iniciaram essa rebelião. Quando eles estavam ali encurralados, eles conseguiram unir e criar o Super Saiyajin Deus. Talvez tenha sido por acaso, não existe uma definição de realmente como e porquê, e de que forma, ou se eles estavam cientes que estavam criando um Deus Super Saiyajin. Porém, depois de ter virado Deus Super Saiyajin, a transformação durou muito pouco e logo ele ficou fraco e foi derrotado. A segunda versão, aí entra a versão de Shenlong, que a gente viu no anime. Eles reúnem as esferas do dragão e perguntam para o Shenlong se poderia trazer um Deus Super Saiyajin, ou o que é um Deus Super Saiyajin, e ele responde que sabia o que é. Então ele responde que o Deus Super Saiyajin foi criado no planeta Vegeta, quando um guerreiro, e aí sim entra esse tal do nome de Yamoshi, ele se rebela contra a maldade dos Saiyajins, e ele mais 5 guerreiros fazem aquele ritual, acabam iluminando ele e se transforma no Deus Super Saiyajin e quase derrota todos os inimigos. Porém, rapidamente ele perdeu essa transformação e foi derrotado. O Deus Super Saiyajin foi um salvador criado por acaso por um grupo de Saiyajins bons que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins. Então aí é a segunda versão que o anime nos traz, que é a versão do Shenlong. E como é que o Shenlong trouxe essa versão? Ou como é que eles foram perguntar isso para o Shenlong? Foi depois do sonho do Bills, exatamente. O Bills, ele foi até a Terra para poder descobrir quem era esse Deus Super Saiyajin. Porque ele tem a mesma característica dos Saiyajins, que é gostar de luta. Então o Bills, ele é um lutador. E ele queria descobrir quem era esse Deus Super Saiyajin, porque na teoria do peixe oráculo, esse seria quem fosse derrotá-lo. Seria o Deus Super Saiyajin. Então ele foi averiguar quem era esse Deus Super Saiyajin. Chegando na Terra, eles reuniram as esferas. E o Shenlong explicou essa teoria. Aí, depois disso, temos a versão do Vegeta, que remete ao Dragon Ball Z clássico. Essa versão é diferente do livro Namekusei-jin de Lendas. Ele diz que o lendário Super Saiyajin Deus teria surgido 3.000 anos atrás. Isso antes do planeta Vegeta surgir. Só que existem diferenças entre o Deus Super Saiyajin que a gente conhece, que foi contado nas duas primeiras versões, e a versão do Vegeta. A versão do Vegeta, o Deus Super Saiyajin aparece como Ozaru. É diferente do Yamoshi que a gente conhece. E o nome Yamoshi não é citado. Então essas são algumas diferenças. E essas são algumas teorias ou fontes que trazem para nós, afinal de contas, quem foi Yamoshi, quem foi Deus Super Saiyajin. Acredite-se que Yamoshi seja um espírito de luta que consegue atingir os Saiyajins
que conseguem dar essa forma de Deus para os Saiyajins. Goku, por exemplo, ele enxergou Yamauchi quando estava lutando contra o Bills. Existem muitas teorias, aliás, que podem conjecturar com isso que eu estou dizendo. Então, pode ser sim que existia um guerreiro antigo que se tornou Yamauchi, ou é o Yamauchi, ou o Yamauchi pode ser apenas um espírito de luta. Então, isso é apenas teorias. Mas existem também outras teorias que o próprio Vegeta seja um descendente de Yamauchi. A gente pega algumas semelhanças, por exemplo, o cabelo, ou até o uniforme de luta que lembra muito o Vegeta. Resumidamente, a gente pode concluir que existem muitas possibilidades de quem foi Yamauchi, se é de fato que foi um guerreiro, existe a teoria que ele seja um espírito de luta. Tudo isso são apenas teorias que o anime vai trazendo. Então, enquanto o anime ainda não trouxer algo em definitivo, vão ficar apenas teorias de quem foi Yamauchi, quem foi esse grande guerreiro que foi o guerreiro mais poderoso do universo. Galerinha, muito obrigado por quem ficou até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E é isso, então até o próximo vídeo. Valeu!